Fala pessoal, Igor aqui de novo para a gente continuar aí a leitura dos diários antigos de 2020, tá? Essa aí é a parte 4, tá, dos nossos vídeos dessa série aí do diário de 2020, lembrando que tem 2021 ainda. Se você não assistiu os vídeos anteriores, dá uma olhada, tem dentro da playlist aqui no canal, vou deixar aqui também em alguma parte, algum card para você acessar, beleza? Bom, se inscreve no canal, comenta se tiver alguma dúvida, se você faria alguma operação ou não, ou se tiver alguma dúvida aqui do que eu coloquei, beleza? Lembrando que quem acessou a primeira vez, esse triângulo aqui na imagem é o momento onde eu fiz a entrada da posição, estou sinalizando alguma coisa e eu coloco o texto no retângulo com a explicação ou alguma leitura que eu tive no momento, beleza? A gente está aqui em 2020 no dia 9 de novembro, beleza? Dólar, então vamos lá. Mercado abre em forte gap de baixa por conta de fatores especulativos, questão da vacina, Biden, vem para mais queda, deixa na rejeição aí na média móvel de 9 e VWAP com possibilidade de venda. Hoje eu não entraria numa venda nessa posição porque esse candle poderia possibilitar aí, né, ele possibilitaria aí a tomada de força compradora até ali a região do topinho ali do dia ou na abertura do dia, tá? Acho bem arriscada essa operação, apesar de que ela deu certo. Ele vem, o preço vem, falha fundo aqui nesse ponto, tá? De repente aqui sim seria uma operação em que eu estaria, um momento que eu estaria buscando alguma compra na falha desse fundo, pelo menos até a região das médias, beleza, pessoal? Vamos lá. Após o mercado recuperar e trabalhar em cima da média móvel de 21, né, foi uma espécie de recuperação e pullback em cima da média, formou uma bandeira corretiva do movimento prévio com essa pequena alta. Tá? Entrada da operação de compra, alvo até a média móvel de 50 e alvo de Fibo mais para cima, beleza? O movimento foi muito mais adiante, com muita força por conta dos time frames mais longos, ou seja, aqui realmente seria sim uma possibilidade de compra que eu faria, tá? Bem interessante a configuração desse candle com apoio das médias, apoio da VWAP e apoio do contexto anterior, tá? De preço e apoio de contexto também imediatamente prévio, mostrando aqui força, um pouco de força nesses candles anteriores, tá? Então vamos lá, nova entrada de compra, aqui ele forma, né, um microcanal, né? Uma espécie de microcanal onde possibilita algumas entradas aqui também, tá? Hoje, beleza? Naquele momento eu não fazia esse tipo de entrada. Nova entrada de compra após pullback e apoio da média móvel de 21 e 9, rompimento da linha d'água seria alvo. Alvo seria a média de 20, tá? Então aqui, né, uma correção em formato de bandeira com apoio das médias, né, um fundo duplo, né, com apoio das médias, aqui bem interessante, sim, esse cenário de pullback pré-rompimento da linha d'água com intenção de ir até a média móvel de 200, como fez. Muito bom cenário. Pode ser que eu entrasse aqui nessa falha de fundo, beleza? Ou aqui também, beleza? Próximo. Ainda dia 9 de novembro, agora no índice futuro. O mercado abre esticado por conta da vacina, ao contrário do dólar, né, como a gente viu acima. Operação de compra precipitada, afastamento da média móvel, estopado. Tá, nesse cenário aqui, pessoal, abriu um gap forte de alta, tem que esperar um cenário um pouco mais, digamos assim, consistente, mais conciso, tá? Esse cenário ele fica muito embrulhado, operações que tiverem aqui são operações rápidas, tá? Não significa que o preço continue muito forte. Olha a inclinação dessa média móvel de 21. É super anormal, beleza, pessoal? Após o mercado furar a consolidação para baixo, ele deixa um pequeno pullback com apoio das médias de VWAP. Realmente aqui bem interessante o ponto de venda, com alvo na média móvel de 50 ou no mínimo aqui na mínima do dia. Beleza? Aqui ele mostra aqui força, candles fechando em mínima, né? E aí novamente aquele conceito de que dentro de um microcanal de força qualquer tentativa de violação de máxima ou mínima contrária ao canal do movimento, ela vai falhar. Aqui foi presente uma vez, duas vezes, beleza? Nova possibilidade de venda com apoio. Deixa eu ajustar aqui. Eita. Nova possibilidade de venda com apoio e bandeira
das médias e bandeira corretiva. No entanto, o mercado agarrou e não desenvolveu muito. Sim, aqui ele vem, falha fundo, monta uma estrutura de falha de fundo. Se você linka uma linha desde a mínima do primeiro candle do dia com esse pequeno fundo, você vai ver que ele parou aqui, tá? E aqui o preço ficou, aqui ele montou, né, a mínima de uma estrutura lateral. Beleza? O mercado sobe em direção à média de 50. Aqui provavelmente eu entrei numa compra. Atenção com 50 e VWAP caindo, tá? Em cima aqui dessa média móvel de 20. Realmente, o cenário tá interessante sim para compra, mas a média móvel de 50 e VWAP sim, certamente seria um empecilho aí para o preço. É interessante por quê? Por conta dessa estrutura aqui que ele moldou. Beleza, pessoal? E tinha alvos ali um pouco mais para cima, mas com essa parada aqui do preço, provavelmente sair fora da posição. Fiz uma operação de venda, porém um pouco atrasada e tinha diversos suportes prévios. Realmente vender aqui não é nada bom. Na verdade, aqui é momento de compra, falhando o fundo anterior, tá? Dentro de um contexto lateral. Aqui eu não venderia mesmo, beleza? Dia 11 de novembro de 2020, pessoal, aqui índice futuro. Abre gap de alta, entra defesa vendedora logo no primeiro candle. Defesa vendedora logo no primeiro candle. Olha só essa estrutura aqui, bem interessante para venda, na verdade. E aqui fiz uma operação de venda na formação da barra preta, visando continuação da queda. O mercado fez um falso rompimento e o preço voltou e me estopou. Eu não estava atento à divergência no estocástico ou MACD sinalizando falso rompimento. Cara, aqui é uma coisa que não pode acontecer mesmo, tá? Hoje em dia isso não acontece. Por quê? Aqui entra naquele conceito de força que aconteceu antes. Então percebe que no terceiro candle do dia teve aqui um início de uma força compradora. Aqui nesse candle dentro da média móvel, em cima da média móvel de 200, teve essa presença de força compradora. Por que que aqui, quando falha esse fundo e deixa esse candle verde aqui, não vai ter uma presença de força compradora? Né? Então aqui foi um erro operacional. A entrada até que está ok, vamos dizer assim, porque a gente tinha uma força aí de venda bem presente, né? Apoio das médias e linha d'água e VWAP, porém a operação ela tinha que ter tido uma parcial aqui na região do fundo ou saída total aqui após o fechamento desse candle verde. Fiz uma venda imaginando o modelo 50-20, foi estopada, tá? O mercado estava volátil, deveria evitar essa entrada. Na verdade, é uma venda interessante, sim, porém tem que esperar o momento correto, porque o mercado foi bastante para cima para depois ele cair, e aí por fim ele deu aqui o retorno dentro da média móvel de 20 na VWAP. Tá? Aqui tem uma estrutura de wedge, né? Uma puxada, duas puxadas, terceira puxada, monta uma linha aqui ó, entre esse topo e esse topo. Aqui é uma região de topo, tá? Junto com a região da abertura do dia, ponto muito bom para venda, beleza? Operação compra a favor das médias após o pullback do movimento de alta, o mercado buscou a máxima do dia, tudo ok. Então, beleza, aqui fiz uma compra, saiu aqui. Não sei se faria essa compra, principalmente com esses candles mostrando aqui essa força contrária e a média móvel de 50 caindo. Porém, no candle logo seguinte, né, a minha seta, ele deixa sim aí um candle mais interessante com fechamento na máxima, sinalizando um teste ali na máxima, tá? Agora, numa violação de máxima como eu entrei, eu acho um pouco arriscado. Após rompimento da média móvel de 200, fiz operação de venda no pullback, porém o mercado foi contra, tendo em vista suporte prévio de não direcional. Uma venda arriscada, né, para buscar ali provavelmente ali o fundo do dia, que foi estopada, razoável, tá? Tava dentro aí de uma baixa presente, tá? Não tinha o que fazer, foi estopado, foi estopado. A única coisa que é ruim é que tinha sim uma presença de força já no movimento anterior, no dia, tá? E tinha uma média móvel de 200 subindo. Mas isso daqui poderia sim ser um pullback de rompimento da média móvel de 200 para buscar o fundo do dia. Estopou, estopou.
Beleza? E aqui o mercado ele vem tal, aqui deixa uma possibilidade de compra que eu faria hoje, uma espécie de fundo duplo em cima da média móvel de 200, né, com memória compradora aqui em dois momentos, né? Então aqui uma primeira possibilidade, que aqui no caso é o primeiro fundo, falhou, veio aqui no segundo, então aqui uma possibilidade de compra. Foi até lá em cima, e aí a média ficou embrulhada, né? Que deu um novo rompimento, mas também ficou embrulhada e fechou. Um dia bem lateral, fechando quase aí na abertura, uma espécie de doji no candle diário. Dólar aqui, nesse mesmo dia 11 de novembro de 2020, faz uma abertura, médias para cima, né? Deixa aqui uma espécie de deriva, quebra para baixo. Aqui eu faria provavelmente uma venda, tá? Nessa estrutura aqui, nesse candle aqui, talvez. Por quê? Porque ele já deixou uma presença de venda grande aqui, uma deriva é uma falta de força de continuidade. Se ele quisesse bastante subir, ele já teria subido. Então, ou ele teria subido aqui nessa segunda tentativa de segunda pernada. Então, quando ele falha, quando ele deixa essa força aqui para baixo, ou seja, quando falha a ruptura desse candle, é uma possibilidade de vir buscar aí a linha d'água novamente, fundo do dia. Nesse caso, ele deixou aí um canal, né, um rompimento aí forte para baixo, foi buscar a média móvel de 200. Fiz uma entrada no retorno da média móvel de 200, porém não aceitei para retorno à média, né, para comprar para poder retornar à média. Então comprei aqui em cima da média móvel de 200. Não aceitei lucro na média móvel de 9 por ganância, teria que ter saído logo na sequência, o preço me estopou e voltou a subir na violinada. Típico, né, pessoal? Bem típico. Primeira entrada vai falhar, vai vir no stop para entrar fluxo novamente, tá? Então, contra esse tipo de movimento forte, evitar a primeira entrada é a melhor coisa a ser feita, tá? Entrei na barra elefante vendedora, porém atrasado, o preço estava longe da média e o mercado voltou inteiro, ou seja, estava realmente longe da média. Horrível essa operação, por quê? Porque aqui já mostrava presença de compra logo no início do dia, nesse momento também, aqui também. Por que aqui não? Por que aqui iria desenvolver forte, né? Então não é uma operação boa. Taraná, fui estopado aqui na média móvel de 20, beleza? Depois o preço subiu e fechou ali na realidade, ali, né, trabalhou ali na região da linha d'água, que é o preço do fechamento do dia anterior, né? Possibilita aqui uma entrada de compra nesse falso rompimento aqui dessa estrutura, joga para cima, possibilidade de venda no falso rompimento da estrutura, joga para baixo. E aí é isso. Beleza? Dia 16 de novembro, a gente está ainda na metade. Meu Deus, tem bastante conteúdo, bastante diário para revisar e estudar. Vamos lá. Dia 16 de novembro, o dólar abre com gap de baixa, bem afastado das médias. Operação de reversão, mas fiquei fora, bem pensado. Nesse patamar fiz algumas operações considerando o fluxo comprador, usei time frame 4000 T, que costuma ser bem direcional. O que acontece, pessoal? Esse time frame de T, né, é o significado de trades, ou seja, 4.000 trades. A cada 4.000 trades é fechado uma barrinha, beleza? Nesse caso aqui a gente está vendo de 5 minutos, mas eu provavelmente fiz a operação usando 4.000 T lá na hora. Primeira operação foi de base de canal e foi certeira. Preferi deixar o stop no break-even e apostar numa alta ainda maior. Fui estopado no zero, beleza? Aqui, dentro dessa estrutura, pessoal, quando a média móvel de 20 começa a ancorar a gente com esses sinais de candle aqui de compra, ou seja, com pavios por baixo, aqui uma possibilidade de compra, tá? Nesse camarada aqui, nessa estruturinha aqui. Para pelo menos retestar o topo ali, nesse caso, deu uma ruptura para cima, testou a abertura do dia e ainda foi embora lá para o fechamento do dia anterior, fechou o gap. Legal? Segunda operação, stop na zona de enrosco no preço. A terceira operação foi certeira após verificar a rejeição do preço. Aqui eu estava falando dessas operações aqui ainda, tá? Operações muito curtas, não recomendado aí para quem está começando. Hoje eu consigo falar isso. Possível operação de venda a favor da média móvel de 21, fator contra seria a VWAP média móvel de 50 na cara dos preços aqui,
não estava mais acompanhando o mercado para poder vender nesse ponto, mas seria interessante. Beleza? Aqui ele deixa, né, uma nova estrutura de alta e tal. Aqui provavelmente seria um local interessante para uma nova compra, tá? Retração aqui desse pequeno movimento com apoio da VWAP, né? Aposta contra essas duas barras aqui. Sim, seria interessante uma compra aqui na retomada para testar topo. Que dia é esse? 16 de novembro, índice. Abre gap de alta, né? Vamos ver essa primeira aqui. Time perfeita, operação de venda, exata barra ou perdendo sua mínima. Observar que teria estopado por pouco, logo sempre deixar o stop um pouco mais afastado, buscando apoio da média. Tá. É justamente aquilo, né? É uma correção que ela está deixando candles verdes e tecnicamente a L1 dela, na verdade aqui foi a L1, aqui foi uma L2, ou seja, a segunda barra que perde mínima, ela não é tão forte assim. Então assim, dá para entrar, porém tem essa média móvel de 50 subindo, isso também é ruim. Se entrar tem que deixar o stop mais acima para não ocorrer essa possibilidade de violinação ou entrar na segunda entrada como aconteceu aqui nessa barrinha. Aí aqui, ó, a operação de venda realizada um pouco atrasado, o preço falhou romper fundo, óbvio, aqui tem que sair, tá? Tinha alvo na linha d'água, ok, mas percebeu que falhou o fundo, não vai na linha d'água. E aqui eu saí da operação no zero aqui, beleza? Então aqui já começa a montar aquela estrutura mais lateral. Ficou bem enroscado aí o cenário nesse dia. Possibilita aqui uma compra dentro dessa falha de estrutura de fundo aqui. De repente uma venda aqui, montando uma linha aqui, uma vendinha por aqui, interessante, falhando esse micro pivô aqui, fake pivô, uma venda aqui nessa região, interessante para retornar aqui na média. E aqui no final do dia ele teve aí uma subida, mas subiu bem devagar, né, pessoal? Cada candle era uma lutinha, mas pelo menos aí cada candle fechava verde. Então, ó, possível operação de compra com apoio de todo o conjunto de médias. Cuidado apenas com o topo anterior, que seria a região de resistência aqui. Já não estava mais acompanhando o gráfico. Dia 17 de novembro, tá? Dessa nossa parte 4. Lembrando que tem algumas outras revisões que eu fiz, pessoal, desde o início aqui desse arquivo. Então acompanha no canal. Se você está até aqui, se inscreve no canal, não custa nada, beleza? Espero que você esteja gostando, estudando aí junto, tá bom? Deixa o like, comenta aí também que eu vou respondendo todos vocês. Não esquece que tem lá o link também para acessar o Telegram. Estou montando um grupo por lá também. A galera aí que está querendo aprender, estudar, então entra lá para a gente poder fazer isso junto e eu auxiliar vocês aí nessa jornada, beleza? Para a gente fazer acontecer dentro do mercado. Tranquilo, pessoal? Então vamos lá. 17 de novembro, leve gap de baixa, fez preço embrulhar no início do dia. Então aqui essa consolidação. Apesar de eu enxergar hoje aqui uma possibilidade de venda aqui nessa região, por conta de uma espécie de topo duplo na média de 20, tá? Apesar de ser aqui sim uma região de saída da operação, por conta dos fundos anteriores e da presença de compradores aqui durante toda essa consolidação, principalmente quando deixa esse pavio aqui. Possibilidade de compra, tá meio ruim o zoom, né? Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Possibilidade de compra após preço fechar firme acima das médias aqui nesse ponto. Possivelmente o mercado internacional também apontava uma alta nesse momento. Alvo na linha da água, tá? Então aqui eu enxerguei como possibilidade. É interessante sim, mas tá contra aqui esse pequeno movimento, tem esse topo aqui como resistência, porém aí ele abriu, né, e engrenou um microcanal fortíssimo, que quem operar contra esse microcanal aqui vai tomar, não vai conseguir lucro, tá? Pode perceber que dentro de um microcanal, média móvel de 9 aqui, alinhada passando por baixo dos preços, qualquer tentativa de rompimento de mínima, como por exemplo aconteceu aqui,
talvez tenha acontecido aqui, como aconteceu aqui, ela vai falhar. Que na verdade, quando o mercado está num microcanal, numa tendência forte, qualquer tentativa de romper mínima de um candle, na verdade é um sinal para você entrar na compra. Beleza? Para você se reposicionar. Então, aqui uma compra pós-pullback simples. Tinha aqui a linha d'água como suporte imediato, mas sim estava numa força. Ativo já apresentava divergência em MACD e não sei o que, fechou abaixo da média móvel de 9, sinalizando uma possível correção, fez um pullback, na sequência deixou a possibilidade de venda aqui. Eu acho bem complexo, mas sim, ele deixou uma fraqueza, mas eu não venderia aqui ainda, tá? E aqui, fiz uma venda frustrada ao ver respiro dos preços e nova tentativa de queda, porém preço lutou na média de 50 e retomou a alta. Claro, não respeitou a média de 50, montou um fundo duplo na média de 50, tentou ir para cima novamente, mas não conseguiu, ficou lateral. Aqui me estopou porque eu tentei vender contra essa média de 50, contra esse contexto todo aqui de alta, tá? Não foi uma boa operação. Beleza? Aqui dólar no dia 17. Olha só que cenário bem interessante aqui no início do dia do dólar, hein? Ele abre com gap de baixa já, deixa aqui uma estrutura de wedge aqui dentro desses topos. Você consegue traçar uma linha, uma venda aqui nessa região, um topo duplo aqui dentro dessa região ainda, uma venda aberta aqui com alvos bem lá para baixo, mínima do dia ao mínimo. Então vamos lá, ativar abre leve gap de baixa, recupera a telinha d'água como fez aqui. Duplo teste rejeitando, após briga rompe para baixo, gerando possibilidade de venda aqui. Também é interessante, está a favor das médias e mostrando possibilidade de rompimento, tá? Tá com essa força aqui a favor. Beleza? Se você usa um Fibonacci aqui, tem alvos muito lá para baixo. Aqui ele abre, né, o rompimento e vem fazendo aí a estrutura de microcanal, né, trabalhando aí na queda o dia inteiro. Então aqui nova possibilidade realmente, aqui também, tá? Aqui possibilidades de falso rompimento de pequenos candles contra o movimento vigente dentro de um microcanal. Possível compra após formação do oco. Que oco? Tem oco nenhum aqui. Nenhum. Efetuei a operação de venda, porém equivocada. Aqui uma venda. Já estava muito sobrevendido, tal. Era para ter vendido antes, não aqui. E aqui uma compra. Também não foi uma boa compra não, pelo que eu vejo. Conta dessa média de 50 e todo esse movimento de baixa, tá? Pessoal, quando se tem um dia, tá? Dica, quando se tem um dia com forte movimento microcanal, dificilmente esse dia não vai fechar perto da mínima, beleza? Microcanal, movimento forte, dificilmente esse dia não vai fechar perto da mínima, beleza? Então a maior chance é que ele feche perto da mínima, como foi o que aconteceu aqui, legal? Então é isso, eu vou marcar aqui 18 de novembro para a gente continuar depois, beleza? Obrigado, se inscreve no canal, espero que estejam gostando aí dessa série, tá? A gente fazendo esses reviews aí, estudando diário. Se inscreve aí, vamos continuar junto. Um abraço, fiquem bem, tchau, tchau.